Leitura Bíblica Diária, dia 21 de junho. Isaías, capítulo 7. Profecias contra Israel e Síria. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube saí ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo, repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. E virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia refará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 moedas de prata será para sarças e para espinheiros. Com arco e flecha se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas se não irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Isaías, capítulo 8. A ruína dos reinos de Israel e da Síria. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias.
e fui ter com a profetisa. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer-Salal-Asbaz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalias se alegrou, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de longínquas terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e serei feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com uma forte mão e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão aos mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, e passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Isaías capítulo 9. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto.
ameaças contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. E todo este povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isto se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos, pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto do fogo, ninguém poupará seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão.